Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui para mais uma aula de matemática no Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Comigo hoje, a professora Alessandra. Bom dia, Alê. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, professores, pais. Bem-vindos a mais essa aula, né? Falta pouco aí para chegar no Natal, como a gente estava fazendo a contagem aqui, né, Osmar? Logo a gente chega no Natal, férias, um pouquinho de descanso para a molecada e para os professores, né, que é merecido, correto? Verdade, né? Esse ano foi muito merecido. Não deixe de colocar as dúvidas de vocês e as respostas no chat para os professores encaminharem aqui e eu poder acompanhar. Combinado? Combinado. Pessoal, os nossos alunos, nossos estudantes já estão meio em câmera lenta, né? Essa época do ano já é uma época, né, de entrega de atividades, de finalização, vamos dizer assim, né, Alessandra? E assim, vamos correr atrás que 2020 está indo embora, graças a Deus, né? Verdade. Aproveitar bem isso. Ó, professor Fabrício, eu comentei sobre isso semana passada, tá? No máximo, no começo da semana que vem, já tem as respostas do Matemática em Casa, embora, há uns 2 meses atrás, logo no finalzinho, nós chegamos a transmitir, a passar alguns dos resultados, tá bom? Mas foi o que eu comentei semana passada, o Jonas também tem comentado, graças a Deus foram muitas participações, e aí a gente teve um pouquinho mais de trabalho para poder compilar tudo isso, mas não se preocupem, vocês não sairão, né, de férias sem ter nenhum retorno nosso, tá bom? 2020... passaremos o resultado do Matemática em Casa, né, Alessandra? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Vamos lá. O foco da aula de hoje são os quadriláteros. Ainda falando sobre polígonos, né? Na aula anterior a gente trabalhou a ideia dos polígonos. Reiterou, né, Alessandra, a ideia dos polígonos, né? Essa ideia da recuperação aí. A gente vem insistindo bastante nela e já vamos deixar de antemão bem claro. 2021 também será um ano de recuperação. Então, aqui a proposta é rigorosamente essa. A gente ainda não tem noção, não sabe qual vai ser o direcionamento para a proposta das aulas aí para 2021. Agora, uma coisa é certa, né, Alessandra? Teremos um ano de recuperação intensa, concorda? Sim, isso não vai deixar de acontecer, até porque é muito necessário, né, Osmar? É verdade, muito, muito necessário. Tá? Vamos apresentar aí a habilidade de hoje. Nosso diretor vai fechar e a gente vai fazer a leitura, como já é de praxe. A habilidade é F06MA20, bastante conhecida de vocês aí também. A gente trabalhou ela no decorrer aí dos bimestres, que é identificar as características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. O objeto de conhecimento são os polígonos, a gente trabalhou em aulas anteriores, classificações quanto ao número de vértices, às medidas dos lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo entre os lados. É isso, Alê? Isso, assim, foi o que você falou, né? Já conversamos sobre isso, mas tem a necessidade de fazer uma retomada novamente, correto? Sim, e a gente falou, inclusive, semana passada, né, que o grande desafio para todos aqui, né, tanto para eu, para você, para o Jonas, a ideia é você pegar uma habilidade que a gente já trabalhou anteriormente, né, a gente já tem uma sequência de aulas com ela, e aí vocês podem procurar, né, é até interessante, busquem essas aulas no YouTube, no repositório, é bem interessante, né, que você busque essas aulas e veja o quanto a gente se esforçou para produzir aulas diferentes, né, Alessandra? Apesar de ter a mesma habilidade, o mesmo foco, né, é um desafio. Haja criatividade tem hora, viu? Mas dá certo no final das contas. Tudo bem? Vamos lá, vai aparecer para a gente aí as definições. Aí como a gente já trabalhou a ideia de polígonos, se você for perceber, as figuras são até as mesmas das aulas anteriores, né? Pode perceber. Aí a gente volta naquele conceito da definição bem simples dela, né? Que existem muitas definições para polígonos e quadriláteros são polígonos, mas de maneira simples, são todas aquelas figuras geométricas, olha lá, planas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Fechadas, formadas por segmentos de reta, que são os famosos lados, né? E os ângulos, né, Alessandra? Então, aqui já tem algo, conceito bastante conhecido dele. As figuras são fechadas, sem muitos problemas, formadas por segmentos de retas, né, que formam os lados aí, e os ângulos. Tá? E a ideia é a seguinte, deixa eu pegar essa palavra aqui, ó, plano.
Tá? O plano, ele vem em contraste com o espacial. Sim. Então, aqui, ó, quando a gente identifica, e a gente pensando em falar para os estudantes ali do sexto ano, quando a gente pega uma figura plana, a gente só visualiza aqui, ó, basicamente, duas dimensões. Tá? No caso aqui desse quadrado, a gente tem o quê? Tá? Uma largura e um comprimento, para ser bem específico, né? Aqui, ó, também a gente consegue enxergar aqui uma largura e um comprimento, não necessariamente largura e comprimento, né, nesse sentido, por conta da figura, mas a gente pode identificar elas. Ou seja, a gente só consegue visualizar aí duas dimensões. Em todas essas figuras, seja no quadrado, no losango, no retângulo, no triângulo, no trapézio ou no pentágono. Tá? Então, a gente só consegue. Qual é a questão? Né? Por conta de serem figuras planas, elas se inverte em relação à questão da figura espacial. E aí, na figura espacial, a gente acrescenta mais um elemento aí, que seria o quê? Que seria a altura, né? Deixa eu fazer um negócio meio estranho aqui, mas é de propósito, tá? Professor, você poderia ter colocado a figura espacial? Poderia, mas não fiz porque não achei. A ideia era mostrar isso aqui mesmo, né? Que a partir da figura plana, você consegue, né, de uma maneira simples, né, chegar na figura espacial, inserindo quem? Aqui eu tenho uma largura, aqui eu tenho um comprimento, e eu acabo inserindo nela uma altura. Então, é essa a ideia. Então, de uma figura plana, ela deixa de ser plana e passa a ser uma figura tridimensional, ela passa a ser uma figura espacial aqui, ó, tá? Então, ó, é essa a ideia. Então, aqui a gente pode fazer a projeção, né? Isso, tá? Há quem vai dizer que meu desenho está horroroso, viu, Alessandro? Mas a proposta é exatamente essa, né? Você viu que hoje eu estou comportadinho. Eu nem falei que seus traços estão tortos, porque é segunda-feira e eu estou tipo... Obrigada. Visualizar. Eu estou te poupando. Tudo bem? Então, aqui, ó, perceba que todas as 4 figuras, tá? Todas as 5 figuras aqui, as 6, não é isso? Olha para o professor Osmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elas carregam essas características aqui, ó, tá? Elas são planas, tá? Ou seja, não tem a tridimensionalidade, você não identifica. Elas são fechadas, formadas por segmentos de retas, que são os lados, e os ângulos. Inclusive, na aula anterior, a gente até colocou alguns objetos, era uma atividade para o pessoal, objetos do nosso cotidiano. Uma garrafa, um livro, não, era uma garrafa, uma agenda, uma furadeira, uma parafusadeira e um notebook. E a gente pedia para vocês associarem essa ideia dos polígonos com essas formas que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte da nossa rotina. Então, era essa a ideia, era essa a proposta. E aqui a gente já vai tentar orientar e mostrar para vocês a ideia da primeira atividade. Tá? Perceba que aqui em azul a gente tem uma figura geométrica, é um quadrilátero, sem muitos problemas, tá ok? E aí perceba que ele está identificado A, B, C e D. Então aqui a gente tem um quadrilátero A, B, C, D. A primeira atividade, Alessandra, a gente quer que o pessoal identifique os vértices, ok? Identifique os lados e identifique os ângulos da forma correta, Lê. Pode ser? Sim, é a parte importante, né? Saber identificar e representar cada um desses elementos, né, Osmar? Perfeito, tá? Como são A, B, C, 3 minutinhos e a gente já retorna, tá bom? Até daqui a pouco.
Olha, Osmar, considerando que é segunda-feira, logo cedo... 14 de dezembro. Pois é, essa galerinha tá bem acordadinha, viu? Várias respostas, mas eu sei que você quer fazer um comentário. Eu quero sim. A professora Kátia falou que tem um equívoco aqui, né? E que, na realidade, a gente está falando de quadriláteros, mas que, na realidade, quadriláteros aqui, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira. Então, a rigor, o correto seria falar que todos são polígonos, né? Concordamos em gênero, número e grau. Kátia, é isso aí, tá bom? Valeu, obrigado. Então, ó, vamos lá. Gabriel Ortega, ele até colocou como uma interrogação aqui. Vértice 4, lados 6, ângulos 8. Opa, legal. Certo? O Rafael, da Escola Valdomiro Mariana, em Cubatão. A4, B4, C4. Os alunos da PEI Fioravante, de Presidente Prudente. Opa. 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos. O Gabriel, da Escola José Zanovelli, de Poloni. Ele colocou lados AD, AB, BC e CD. Quem mais? O Pablo, da Escola Najib. 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos. A Tawane, da Bento Pereira da Rocha, da SU1, também. A Karine, do Aristides Greve, também. Quem mais? Deixa eu ver. O Samuel, da Escola Munhoz, colocou na A, AC e BD. Na B, AB, AD, BC e DC. E aí eu vou ler mais um. Matheus, da Escola José Duarte Júnior. 8 vértices, 8 lados e 4 ângulos. E aí? 8 vértices? 8. Eita, vamos lá. Mas a maioria está no 444. Ai, que legal. Olha, você sabe o que eu estava pensando aqui? Você estava lendo as respostas e estava pensando, poxa, mas polígonos são um negócio realmente muito importante, porque, veja, já viu aqueles brinquedos pedagógicos em que as crianças têm que encaixar as formas? Então, é assim, às vezes pensa, mas isso aí é um conceito muito simples. Nem sempre, tudo tem um propósito, tudo tem uma ideia, né? Então, você vai pegar crianças, por exemplo, de 2, 3 anos de idade, uma das atividades lúdicas, né, para ele desenvolver essa capacidade de compreensão ali das formas geométricas, é exatamente essa ideia do encaixar. E aí, naturalmente, a gente vai avançando as séries, e a proposta é que ele identifique, não que ele conte, realmente. Que ele identifique aqui, que essa figura, e aí a gente já falou bastante sobre isso. Aqui a gente só está retomando conteúdos. Da ideia do quê? Dos vértices. E são aqui os 4 pontos que necessariamente, né, isso aqui foi feito lá no GeoGebra. Antes da gente fazer a construção da figura geométrica, a gente tem que pontuar. Exatamente. A gente tem que identificar lá os vértices para ir o quê? Formando a figura. Mesmo que fosse fazer por segmentos, Sim. né? Eu preciso dos 2 pontos para poder traçar o segmento. Então, a ideia aqui realmente é identificar que a gente tem 1, 2, 3, 4 vértices, e aqui, naturalmente, a gente está falando de quadriláteros sem muitos problemas. Diga, Lê. E aí, só para poder comentar, que eu vi agora, os alunos da professora Maria Regina, eles fizeram a identificação nas 3 perguntas, viu? Beleza. Eles não apenas contaram. Legal. Eles identificaram direitinho aqui. Parabéns, viu, galera? Boa, valeu, tá? Então, não temos muitos problemas com relação aos vértices. Temos 4 vértices aqui enumerados, né, classificados, colocados, descritos, né, o sinônimo que cada um quiser, tá? Vértices A, B, C e D, bastante comum. A ideia de construir qualquer polígono é parte desse princípio dos vértices. Os lados, temos aí lados AB, BC, CD e DA. Então, aqui temos o lado que vai do A até o B, aqui eu coloquei em ordem, né? Do B até o C, do C até o D, e do D até o A. Lembrando aí, Alessandra, por exemplo, se eu tenho a distância que vai do A até o B, ela é a mesma que vai do B até o
até o A. Mas não parece que está faltando alguma coisinha aí, Alessandra? Eu acho. Parece, né? Vamos ver o que está. Olha lá. Tá faltando um símbolo, Isso, né, na verdade. Né? Olha lá, a indicação do quê? A indicação do segmento de reta, né? É comum na hora da pressa ali e tal, a gente omitir essa barrinha aí, mas ela é importante para a identificação aí dos lados. Cuidado, né? É um cuidado. Cuidado. Tudo Utilizar esse símbolo na representação. É verdade. E aí a gente tem a representação angular, não é isso? Temos aí 4 ângulos, aqui descritos como ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, aqui no caso todos de 90 graus, diga. Sim, e também observando como... Pode deixar lá, diretor. Opa, como que os ângulos são identificados. Isso. Ele tem, além de utilizar, nesse caso, já que a gente, né, estamos trabalhando a letra maiúscula, Isso. o circunflexo, né, o acento circunflexo em cima, que é a representação do ângulo. Se não houvesse aí o circunflexo, nada diferenciaria o vértice do ângulo. Exatamente. Então, essa é a ideia. Deixa eu dar uma limpada aqui na lousa para ficar melhorzinho. Então, tá aí, ó. Essa a proposta. Muito, muito obrigado a todos que participaram, sempre, né, com esse olhar cuidadoso nas atividades que a gente propõe. E é essa a ideia mesmo. Tudo bem, Ale? Tranquilo. Vamos pro próximo? Vamos nessa. Olha lá, tá? Quadriláteros, relembrando o conceito de retas paralelas, que tem tudo a ver com a ideia dos quadriláteros aí, e de retas perpendiculares. Peguei 2 imagens, Alessandra, assim, que eu achei bem interessante. Eu adoro essa imagem aqui dos trilhos, e eles remetem à ideia aqui dos lados paralelos, né? Das então, retas paralelas, isso, né? Das retas paralelas, os trilhos aqui em direção ao, sabe-se Deus, né? Ao horizonte aí, né? Caminhos bem legais, o pessoal pensar em férias agora, né? Então, a imagem, pelo menos... Ainda não está podendo viajar muito não, tá, mas bons né? tempos. Bons tempos. Mas assim, para mim bastante simbólica, por isso que eu escolhi essa imagem. E aqui os trilhos aqui, eles estão associados às retas paralelas, que são retas distintas, que têm a mesma direção e não se cruzam. Aqui eu vou tomar a liberdade de passar a caneta em cima aqui do desenho, ficou apagado, né? Não dá para perceber. Deixa eu mudar a cor aqui, tá? Então, ó, olha a ideia aqui, ó, tá vendo? A ideia das retas paralelas. Parece que com as minhas flechinhas elas vão se cruzar, mas elas não vão. A ideia aqui de retas... Já falei para você que é sua sorte que a galera do sexto tem uma imaginação, uma criatividade. Isso. Ó, aqui nas retas perpendiculares eu peguei uma imagem muito metropolitana, muito urbana, né? Para não dizer quase caótica, né? Que são retas que, quando se cruzam, tem um ponto em comum. Você consegue identificar o cruzamento das retas aqui, Ale? Qual foi a proposta, não? É o cruzamento ali daquelas vias ali na frente. Isso, né? Essa amarela, aqui, ó, toda iluminada em amarelo. Então, a ideia aqui é exatamente essa, no caso das retas perpendiculares aí, ou concorrentes, elas serão perpendiculares quando formam 4 ângulos de 90 graus, pessoal do sexto ano. Eu tenho 2 retas concorrentes e perpendiculares. Ora, todas perpendiculares são concorrentes. Qual que é a diferença entre as retas perpendiculares e as concorrentes comuns? As perpendiculares, obrigatoriamente, vão determinar o quê? Vão determinar ângulos retos, vão determinar ângulos de 90 graus. É isso, Ale? Isso, é uma característica importante a ser observada, né? E prestar bastante atenção. É verdade, né? E como as imagens transmitem conceitos matemáticos simples. E às vezes a gente não percebe, né? Não percebe, né? Então, assim, com toda calma, né? A gente vai procurar imagens que se associam àquilo que a gente está falando. E, nossa, às vezes é difícil encontrar e fazer a associação. Mas a gente tem conteúdos matemáticos que são, assim, extremamente contextualizados e a gente consegue visualizar claramente. Na minha opinião, esse é um dos casos. Vamos lá, olha lá, atividade 2, Alessandra. Observando atentamente os quadriláteros, todos são quadriláteros aqui, a gente quer que vocês respondam. Na letra A, qual ou quais deles tem um par, vou grifar aqui, ó, apenas um par de lados paralelos, pensando na definição anterior lá dos trilhos, lembra?
Certo. Tá, ok. Na letra B, a gente quer saber qual ou quais desses quadriláteros, tem 2 pares de lados paralelos. Ok? Lembrando que a ideia dos paralelos, a gente pode fazer o quê? Pode fazer o prolongamento, tá, desses segmentos de reta. E na letra C, qual ou quais deles não tem lados paralelos? Tudo bem? Vamos dar uma diquinha para eles? Ó, por exemplo, se eu tiver um triângulo, não tem lados paralelos. Não. Não. Essa é uma ideia. Então, o que eu faço? Por exemplo, ó, a ideia, posso prolongar? Posso. Aí, quando eu prolongo, o que eu percebo? Ó, que existem retas que se cruzam, mas elas são o quê? Essas retas são concorrentes. Essa é a ideia. Então, ó, foca aqui, ó, lados paralelos, depois eu limpo. Lados paralelos e lados paralelos. O foco é a identificação de um par de lados paralelos, de 2 pares de lados paralelos e as que não têm lados paralelos, identificando essas 4 figuras, esses 4 polígonos, ou se você quiser, esses 4 quadriláteros apresentados aqui na atividade 2. Tudo bem, Ale? Tranquilo. 2 minutinhos e... 2 não, 3. 3 minutinhos ABC, 3 minutinhos, nós já retornamos. Até já. Osmar, essa galerinha aqui tá bem esperta, viu? Tá, legal. Então, ó, Gustavo, Hiron, desculpa se eu li errado, Alana, da Escola MDS de Indaiatuba, A1, B, 2 e 3, C4. A Isadora, do 6º B, aluna da professora Cristina, A1, B2 e 3, C4. A Luther e Cauã, do 6º A, e Bruno e Vitor, do 6º B, da Escola João Arruda, Brasil, também. A1,
Ah, não. Ó, A1, B, 1, 2 e 3 e C, 4. Os alunos da Escola Antônio Fernandes, de registro. A1, B2 e 3, C4. Quem mais? Os alunos da escola, a Luana Bessa, do 6º A, da escola Mário Cosel, da Leste 2. A1, B2 e 3, C4. O Diogo, lá de Poá, A1, B2, C3. Jennifer, da escola João Prado Margarido, A1, B2 e 3 e C4. E eu tinha separado aqui mais um, mas aí eu perdi, aí depois eu te falo. Tá bom, o professor Almir falou para eu rever a definição de retas perpendiculares. Eu falei que tinha 90 graus, sim. Acho. Falou. Foi até aqui, eu fiz duas retas perpendiculares, falei que elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Valeu, Almir, boa, obrigado. Tá ok? Vamos lá, subir as respostas. Aqui tá fácil identificar, não é? Pelo menos a ideia é essa. Quais deles, Alessandra, tem um par de lados paralelos? Apenas um par de lados paralelos. Eu vou no quadrilátero 1, Ale. Tá? Eu também. Aí eu vou puxar. Ó, veja aqui, ó. Se a gente for imaginar em lados paralelos, eu vou pegar essa base desse trapézio aqui, a figura é um trapézio, e vou prolongar, e perceba que eu vou pegar a base superior lá, no trapézio a gente chama de base menor e base maior. Isso. Então aqui, ó, percebam que elas são paralelas, tá ok? E aí o que já não acontece aqui, ó, nesses outros dois lados aqui, ó, porque eles acabam se cruzando, portanto eles são concorrentes. Então, só vou limpar aqui, tá? Mas é essa a ideia mesmo, tá ok? Então, ó, um par de lados paralelos apenas no quadrilátero 1, que é o trapézio, ok? Legal, o pessoal mandou super bem. Na letra B, qual ou quais tem dois pares de lados paralelos? Bom, a figura 1 já está descartada, e aí a gente vai para essas duas figuras bastante comuns aqui. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente identifica na figura 2, tá? Aqui eu não consigo precisar se é um quadrado. Não, não é um quadrado, é um retângulo, ok? Então, ó, perceba, ó, eu tenho um par de lados paralelos aqui na vertical, tá? Vou limpar. Tá? E aqui eu tenho outro par de lados paralelos, no caso aqui na horizontal, portanto, temos dois. Então, figura 2, tranquilamente, temos dois pares de lados paralelos. E aqui no losango, a ideia é rigorosamente a mesma. Identificamos o primeiro par de lados paralelos, ok? E aqui conseguimos identificar também outro par de lados paralelos, portanto, temos aí dois pares de lados paralelos. De fato, o quadrilátero 2 e o quadrilátero 3 tem dois pares de lados paralelos, e essas definições, assim, elas são bastante importantes no decorrer aí dos próximos anos, 7º, 8º, 9º, ensino médio de maneira geral. 6º ano é fundamental, é dar a base para que se construa, em séries posteriores, em anos posteriores, aí, um conhecimento mais aprofundado e mais firme em relação aos conceitos. Parece fácil dar aula para o 6º ano, mas não é não. Tá bom? Não mesmo. Não, acho que é um cuidado redobrado, os professores aí que dão aula para o 6º ano sabem muito bem do que a gente está falando. Né? Quais deles não têm lados paralelos? Sobrou-nos esse quadrilátero aqui, ó, o quadrilátero 4. Não consigo nem identificar. Ele é um quadrilátero, mas ele não tem um nome específico, não consigo. Seria um trapézio? Não. Meio estranho aí, tá? Nem a característica do trapézio é ter pelo menos um par de lados paralelos, e não é o caso dessa figura aqui, então identificamos apenas como sendo um quadrilátero, e ele não tem lados paralelos, de fato, né? Então, o que acontece? Se a gente fizer o prolongamento, olha lá o que acontece. A gente vai prolongar, em algum momento eles vão se encontrar. Não identificamos aqui na figura, mas como diria Euclides, elas se encontrarão em algum ponto aí lá do infinito. Então a gente não define essa figura 4 como tendo lados paralelos. É essa a ideia, o pessoal identificou super bem, e é essa a proposta mesmo. Vamos lá, Lé? Vamos, só dando os parabéns aqui para a Karina, lá de Santo André, e para o Gustavo, lá de Diadema, que também acertaram, junto com uma gama de alunos que estão bem acordadinhos, viu? Legal. Essa atividade ali eu tirei lá do caderno do aluno, volume 2, lá na página 67.4, lá na página 74
tá? Lá na atividade do segundo bimestre. E aqui, ó, na parede de um museu foi construído um mosaico formado por quadriláteros. Belíssima figura, Sim. Tá? Identifique os quadriláteros que foram usados para compor o mosaico. Ou seja, eles vão identificar para a gente todos os quadriláteros que aparecem aí. E 2 minutinhos acho que é suficiente, né, Ale? Sim. Tá bom? 2 minutinhos já retornamos. Até já. Olha, Osmar. Diga, Ale. Nós temos algumas respostas aqui. Então, ó, o Gesrael, da Escola Regina Apiaí, colocou retângulo, paralelogramo, trapézio e losango. Legal. Tá? Deixa eu ver. A Miriam, aluna da professora Iane, quadrado, losango, trapézio, retângulo e paralelogramo. A Eliara, aluna da professora Patrícia, quadrado, trapézio, paralelogramo e retângulo. Os alunos da Peidécia Lourdes, lá de Lins, quadrados, trapézios, retângulos e losangos. Legal. E a maioria foi nessas, o Heifer, aluno da professora Juliana. Quadrado, losango, retângulo, trapézio, o Matheus também, a Fernanda, a Giovana, Yasmin. Legal. Professor Flávio, lá da Escola do Programa de Ensino Integral, Luci Ana Carroso Latorre, lá em Osasco. Professor Flávio, concordando com a gente que dá aula para o 6º ano, né? Oferecer aula para o 6º ano é extremamente complexo, Flávio. Obrigado, um abraço para você. Vamos subir as respostas? Olha lá, temos quadrados, aqui eu identifico 2, pode ser que tenha mais, mas não os vejo, tá? Retângulos, tá? Identifico um retângulo aqui, identifico outro retângulo. Se achar outro, me fala, Lê, tá? Trapézios temos bastante. Aqui eu identifico um trapézio, 2 trapézios, 3, 4, 5. Olha lá, trapézios. Beleza, Lê? Tá? Beleza. Losango, identifico apenas um, se bem que todo quadrado é um losango também. Dependendo da situação, tá ok? E os paralelogramos, temos 2 aqui, ó, não sobrou ninguém, tá? Então, a gente identifica aí 5 quadriláteros, muito bom. Valeu. Vamos lá para a atividade 4, Lê, para encerrar? Vamos, né? Considere as afirmações do pessoal do 6º ano. Todo polígono é um quadrado. 2, todo quadrilátero é um quadrado. Na afirmação 3, todo polígono tem ângulos internos. Na afirmação 4, todo trapézio tem pelo menos um par de lados paralelos. Marque a alternativa correta, Lê. 1 minutinho e meio. Tranquilo. 1 minutinho e meio, nosso diretor já vai mostrar pra gente aí, tá? Já retornamos. Até já.
Osmar, você sabe que aqui nós somos pessoas que gostamos muito de unanimidade, né? Diga. Você sabe disso. Então, nós temos uma unanimidade aqui, tá? Diga. Alternativa D. D. 3 e 4 estão corretas. É isso mesmo? Vamos lá, olha lá. Subindo a resposta, de fato, 3 e 4 estão corretos. Todo polígono é um quadrilátero. Mentira! Não. Essa tá furada. Todo quadrilátero é um quadrado, né? Ele nega, inclusive, a primeira. Exato. Então tá equivocado. Todo polígono tem ângulos internos, concordamos. Sim. Todo trapézio, a gente falou até anteriormente na atividade, né? Em outra atividade, pelo menos um par de lados paralelos, portanto, um falsa, 2 falsa, 3 e 4 estão verdadeiras, são corretas, Alessandra. E a nossa aula está se encerrando por aqui, Ale. Tá? Eu agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos os nossos estudantes, ok? Nosso diretor vai subir o QR Code aí para o pessoal fazer a análise, avaliar a nossa aula, mandar aqueles comentários legais, aqueles comentários pertinentes, sugestões, né, para a gente sempre melhorar o produto que a gente oferece para todos. Ale, obrigado. Osmar, obrigada. Alunos, obrigada. Professores. Não deixem de colocar as dúvidas também, né? Para a gente poder tentar sanar em algum dado momento. Osmar, muito obrigada. Gente, até a próxima. Obrigado, Ale. Obrigado a toda a equipe de produção que fez que essa aula acontecesse, pessoal das Libras. E até a próxima.